Então, pessoal, agora então falando na parte de distribuição do ar comprimido, tá? A gente falou então nos compressores, agora a distribuição, a rede de ar comprimido, certo? Como que elas podem ser, tá? Então tem os circuitos abertos, né? Ela sai aqui do compressor, né? E aí a gente tem alguns pontos aqui que podem ser colocados em sequência, tá? Porém, esse aqui, esse circuito aberto aqui, quando ele chega aqui no final, ele já chega com alguma deficiência no circuito, tá, gente? Porque é que nem o circuito em série, tá? Se eu colocar as lâmpadas lá, lembra? Num circuito em série, a última lá talvez nem acenda, tá? A mesma coisa aqui no ar. Ele pode chegar aqui no final, então, com alguma interferência. Então, é bom que a gente faça um circuito fechado, tipo anel, né? Dei só um minutinho aí, tem alguém batendo palma aqui na frente. Já veio aí. Comprar rapadura. Feito, pessoal. Voltei. Vamos lá. Então, o circuito fechado, né, o anel, né, então ele representa mais ou menos um circuito em paralelo, né? Ele é fechado, então a gente consegue ter um ar um pouco mais estável nas utilizações no trabalho lá, né? Porém, esse outro aqui sim a gente vai ter já uma combinação melhor, e aí a gente consegue trabalhar com uma linha de como se fosse um circuito paralelo, então as pressões mais iguais, tá, gente? Então, existem esses tipos de circuitos que a gente pode fazer na implementação, então, de uma rede de ar comprimido. Aqui, por exemplo, um anel fechado, e os consumidores são aqueles retângulos vermelhinhos aqui, onde a gente pode trabalhar. Depois o reservatório ali no canto, né? Um secundário, dessa outra forma. E sempre que for fazer, né, uma rede de ar comprimido, a gente tem que levar em consideração essa inclinação aqui, ó, de 0,5% a 2% no comprimento, tá, gente? O que acontece? Tem água, né? Se eu deixar ele no nível sempre, a água vai acumular e ela vai ir para os atuadores ou para as ferramentas de trabalho ali, né? Digamos que nem a gente usa bastante lá no CTM, a furadeira, né? Iria lá para esses caras, né? Então, ela tem que ter uma inclinação, daí sim ela vai para um dreno, né? Então, em algumas redes são colocados mais ou menos esse valor aqui, de 0,5% a 2% no comprimento, tá? Então, claro que não vai ficar tão gritante como está aqui, né? Mas numa rede comprida, daí tu vai perceber bem pouco ali o caimento, mas tem que ter um caimento de 2%, certo? Aqui tem mais alguns símbolos aqui que a gente vai falar mais tarde, tá? Aqui tem uma rede de ar comprimido, então ali tem o compressor, tem o resfriador, separador e condensador, reservatório, purgador, o pré-filtro, secagem, purgador automático, pré-filtro e separador de água e óleo, tá?
Então, é uma energia limpa, né? Mas ela também tem que passar por essa parte de... Oi? O daquela imagem ali de cima, ele é em anel? Sim, em anel. Ah, tá. Tá? Obrigada. O vazamento e perdas de potências aqui, no caso, tá? Aqui só mais para ter uma noção aqui de conhecimento, tá? O tamanho de 1 milímetro, então isso em polegadas, né? O quanto que tem de escape de ar, então, 0,001. Se aumentar aqui, então ele tem mais isso aqui. Aqui no caso é em Pascal, aqui em PSI, tá? Mas isso aqui quase que a gente nem vai, só para vocês terem uma noção de conhecimento desse conteúdo, tá? Mas não que a gente vá utilizar isso aqui direto. Então, as potências necessárias, né, em CVs ou quilowatts, 0,4 e 0,3, tá? Conforme o tamanho, então, o diâmetro, né, do furo, né, tem esses escapes aqui e são colocados dentro desses valores aqui, em milímetros, polegadas, então vai dar esse valor de escape de ar, esse maior aqui, 105, 0,105, aqui 220 em PSI, e aqui a potência para compressão, 44 ou 33 quilowatts, certo? Preparação final do ar comprimido. Então, essa aqui é uma unidade de conservação, ou o lubrifil, tá? O que acontece? Por aqui vai passar o ar nessas válvulas, tá? E a gente tem um parafuso que restringe um pouco mais ou um pouco menos, né? Um parafusinho tipo esse aqui. E aqui a gente coloca óleo nesses recipientes, né? Onde o ar vai passar e vai ficar a água e vai passar só o ar, tá? Então ele faz uma última lubrificação, uma última retirada de umidade, tá? Então aqui tem um manômetro, a gente vê aqui a pressão que o ar está passando, né? Então tem vários tipos, tá? Vários modelos. Opa, passei reto. O lubrifil, então, ele é mais ou menos assim, ó, tá, gente? Ó, isso aqui é um parafuso, essa parte aqui de cima, aqui tem um escape, aqui tem uma regulagem, aqui tem um escape, tá? Aqui embaixo também tem a entrada de ar, tá? E aqui o manômetro. Então, olha só, essa aqui é a simbologia simplificada, né? E aqui é mais detalhada. Então, nesse parafuso aqui, ó, tem uma molinha, tá? Essa mola, isso aqui é uma representação de uma mola, tá? Não é mais resistor, tá, gente? Agora é uma mola. Tá? Essa molinha, ela vai pressionando o parafuso, então, para que tu aumente ou diminui a pressão, a vazão de ar, tá? Então, isso a gente vai entender mais adiante agora com as outras válvulas. Então, aqui, de acordo com a vazão, né? Metros cúbicos por hora, temperatura deve ser maior que 50 graus centígrados dos corpos de materiais sintéticos e tal. Tá. Mas não se preocupe com essa parte aqui. O que eu quero que vocês entendam mais vai ser a parte onde eu vou cobrar de vocês, vai ser a parte de circuitos ali. Daí, isso aqui é só para vocês terem um conhecimento prévio, tá? Simbologia detalhada, aqui tem mais alguma coisa de reguladores também, lubrifil, tá? Ó, filtro regulador com lubrificador, aquele ali já não existe mais, aquele do meio, e um filtro regulador, tá? Os sistemas pneumáticos envolvem, então, para não comprometer o meio ambiente também. Então, cada vez eles estão fazendo com tecnologias mais limpas, né? Tem um exemplo de funcionamento. Vocês já viram como é que funciona lá, né? Para pintura, para a gente usar nas furadeiras, várias coisas. Tipos de filtros, então, tem o ciclone separador, né? Tem esse outro aqui que é um pré-filtro, que é uma tela, tipo uma telinha, né? O microfiltro também, uma tela também, que ele absorve, então, a água, o pó e o óleo. De carbono, que ele tira os odores. E esse outro que é uma telinha também, né? Que é estéreo, né? Para bactérias e vírus, tá? Isso é utilizado em compressores de ar-condicionado, né, gente? Filtro de impurezas também tem, né? Daí essa aqui é a simbologia,
certo? Aqui tem ele por dentro, como é que ele é, a plaquinha, o elemento filtrante, aqui o ar, né, passa por aqui, fica aqui decantado, então essa parte condensada, e aqui o parafuso que regula, então, né, o purgador, onde a gente tira depois essa parte aqui, que é o condensado, tá? A gente tira essa parte através desse parafuso, afrouxa o parafuso e vai sair esse condensado fora, certo? Para poder fazer a limpeza. Aqui tem mais um purgador automático. Aí, quando ele chega num certo nível, ele faz a purga ali, né? Ele tira através do ar, né? Esse excesso de condensado que vai ficar ali alojado naquela parte desse filtro. Regulador de pressão. Então, aqui tem o parafuso. Ó, vejo que tem uma molinha aqui por dentro, né? Essa mola aqui. Então, tem o parafuso. Tu pressiona, vai diminuir a pressão ou aumentar conforme a regulagem que tu fizer no parafuso, certo? Deixa eu ver aqui, o que mais que eu tenho nessa tela. E os manômetros, então, que tem aqui as medidas em bar e PSI, né? Então, tem, deixa eu ver se tem algum aqui. Ó, esse mais escurinho aqui, o bar, tá? São os números de fora aqui. E PSI são os de dentro aqui, ó, tá? Conforme for o catálogo lá, que vai demandar lá um certo produto, um certo elemento para vocês utilizarem, daí, em PSI, quanto que ele pode suportar de pressão? 100. Aí tá aqui, descrito 100. Em bar, daí, 6 bar, tá? Então, conforme o fabricante, ele vai dizer qual é o tipo de unidade ali para vocês medirem, tá? Lubrificador de ar comprimido, então Lubrifil, a simbologia é esta daqui, tá, gente? Então aqui, ó, câmara de ar de gotejamento, canal de alimentação, por aqui a entrada de ar, aqui a saída de ar, né? Válvula de retenção, aquele do parafusinho, né? Tubo descendente, então vai passar por aqui, vai ficar a parte decantada, o óleo, né? Vai passar por aqui, e o ar depois vai sair limpo para cá, certo? Deixa eu ir para o outro slide, então. Acho que agora eu falei sobre distribuição, né? Atuadores. Beleza. Aqui já começa a ficar bom. Atuadores pneumáticos de dimensionamento. Elementos de trabalho, né? Os atuadores. A gente vai trabalhar com atuadores, normalmente lá, tá? No CTM, com esses aqui, ó, lineares, de simples e dupla ação. Tipo aquele que eu mostrei para vocês aqui no vídeo da outra vez, tá? A gente muito pouco vai usar os rotativos, que são tipo motores, mas vocês daqui a pouco pode acontecer alguma situação lá que a gente possa utilizar, tá? Não impede, mas são, assim, bem poucos liberados para a gente utilizar, tá, gente? Então, lá nas bancadas vai estar esses caras aqui, ó, de simples ação e dupla ação. Então, existem, claro, outros, né? Como garras, músculos e antigiros, tá? Esse aqui tem o giro limitado e tem o giro que tu pode colocar ele sempre girando, tá, gente? Esses aqui, os rotativos, certo? Como se fosse como um motor mesmo. Só que, em vez de ser eletricidade, é ar que está fazendo com que ele se movimente. Então, olha só. Importante vocês agora, tá, gente? Se ligarem nas simbologias, tá? A simbologia vai ajudar muito mais vocês do que vocês visualizarem a figura aqui, tá? Então, eu vou explicar sempre tentando com que vocês visualizem essa simbologia e conheçam ela, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse atuador é um atuador de simples ação, tá? Ele tem um orifício aqui, nesse caso aqui da simbologia, ó, tem um orifício aqui onde é a entrada de ar, e o ar vai entrar aqui dentro dessa câmara e vai empurrar todo esse êmbolo aqui, toda essa parte aqui, tá? O que acontece aqui quando o ar empurra aqui e eu travo essa partezinha aqui depois do ar, eu cesso o ar ali, o que vai acontecer, gente? Vai comprimir o ar?
Depois de eu empurrar o ar, ele entrou o ar comprimido aqui dentro, tá? Isso aqui é um atuador como esse aqui, tá, gente? Vai empurrar um eixo aqui, tá? Ó, ele vai empurrar este eixo aqui para fora, tá? Essa haste, a gente chama de haste. Depois que eu fecho aqui a entrada de ar, o que que vai acontecer? Eu tenho aqui uma mola, ó. Eu tenho uma mola, tá? O que que acontece então? A mola vai ficar pressionada, eu fechei o ar, não tenho mais a presença de ar ali, essa mola vai começar a fazer força para voltar, tá? Então, esse nosso atuador aqui, ele é de simples ação com retorno por mola, tá? Esse é o nome dele, com retorno por mola. Então, é um atuador de simples ação com retorno por mola, tá? Então, ele vai retornar à origem aqui com o esforço da mola, tá? Claro que aqui vai ter que ter um escape, tá, gente? Lá na válvulazinha vai ter que ter um escape, senão o que que vai acontecer? A força do ar vai ficar sempre pressionando. Se tiver um escape, daí o escape vai ajudar com que essa mola exerça a força dela aqui e sim, daí ela sobrepor ao ar, né? Porque tem um escape e aí sim ela volta para o retorno normal, certo? E aí a gente pode usar para várias aplicações, tá? Então, existe todos esses tamanhos aqui, cursos, né? A força em newtons, velocidade e aplicações diversas, tá? Expulsão, extração, prensagem, para várias coisas, tá? Depois até eu tenho algumas coisas que eu fiz ali, pouca coisa que eu tenho aqui em casa, aqui, mas eu posso mostrar para vocês algumas operações aí. Atuadores de dupla ação, olha só a simbologia, tá? Deixa essa partezinha aqui só para visualizar mesmo como é que é, mas pensem aqui na simbologia. Essa aqui é a simbologia de um atuador de dupla ação. Olha, ela tem entrada de ar aqui de um lado e um escape do outro. Então, o que que acontece quando eu boto o ar aqui? Essa haste aqui, ela vai vir até aqui e o ar que estava aqui dentro, nessa partezinha da câmera aqui, ó, vai esvaziar. Vai sair por aqui pelo escape, tá? Lá na válvulazinha tem um escape. Vai sair pelo escape. Beleza. Só que se eu fechar agora aqui essa parte aqui, o ar aqui, trancar o ar ali, não ir mais, o que que vai acontecer com essa haste? Ela vai ficar avançada, tá? Não tem mola agora para fazer o retorno. Então, lá no meu botãozinho, eu vou lá e aperto no botão, e aí eu coloco o ar deste lado aqui, e aí sim, daí é de duplação, ele vai encher aqui e vai esvaziar o outro, né? E aqui também eu vou ter uma válvulazinha de escape lá depois para que o ar possa sair também, não pode ficar um pressionando o outro, senão aquele que chegou primeiro vai ficar sempre com mais força, né? Vai ficar sempre pressionado, então tem que ter uma válvulazinha de escape. Conseguiram entender essa parte aí, gente? Desses dois caras? Alguém ficou com dúvida? Deu pra entender, Sérgio. Hein, senhor? Oi? Daí, quando aciona a válvula, o ar ele vai ir para uma outra parte. Eu Isso, não entendi essa parte. imagina assim, ó. Tá, aqui ele tá normal, tá? Tá normal. O que que acontece? Aqui é a haste e aqui é o êmbolo, tá? Todo esse outro retângulo aqui é um cilindro, onde vai entrar o ar, todo esse retângulo. Imagina aqui, ó, tá tudo vedado. Então quer dizer que aqui dentro tem o ar. Tem a haste, tem o ar, tem a haste aqui no meio, tem o ar, certo? Então quer dizer que tem ar ali. Quando eu aciono o botão lá para encher isso aqui de ar, para que a minha haste possa se movimentar aqui, eu tenho que ter um escape desse lado aqui para poder sair esse ar que está aqui dentro. Tá? Então, o escape vai sair por aqui e vai preencher o outro lado agora que eu empurrei tudo isso aqui para cá, né? Esse outro lado aqui vai ficar cheio de ar, tá? E daí o meu êmbolo foi para lá. Quando eu quero fazer o retorno, então o recuo dessa haste, eu vou colocar ar por aqui e vou ter que ter um escape também por aqui para que esse ar saia, né? Então ele vai empurrar de novo esse êmbolo que estava aqui, ó. Esse êmbolo estava aqui, agora eu vou empurrar para cá. Aí vai recuar. Certo? Certo. E depois ele vai para o reservatório daí.
Não, esse ar ele vai para a atmosfera. O ar de escape ele vai para a atmosfera, tá? Ele não fica, ele não tem retorno. Por isso que ele é mais simples do que tu utilizar a eletricidade. A eletricidade tem que ter o retorno, tá? Ou o óleo tem que ter o retorno. No caso do ar, não. A pneumática, tu pode soltar ele na atmosfera porque vai sair um ar limpo, na verdade, com alguma pouca impureza ali, mas vai sair um ar limpo, tá? Tá bom, senhor, obrigada. Então, aqui está ele aqui de novo, tá? Só que esse daqui agora, o que que acontece? Ele tem umas buchas, ó, de amortecimento, tá? Essas buchinhas como se fossem umas borrachas, né? Para que quando ele vem aqui, ou coloque o ar aqui, então, ele, quando ele for bater aqui nessa partezinha, isso aqui é metálico, tá, gente? Então, quando ele for bater ali, ele não vai fazer tanto barulho. Então, tem lugares que a gente trabalha com pneumática que é muito barulhento. Então, o pessoal colocou essas buchas aqui, né? Justamente para diminuir o barulho, para silenciar, e também para aumentar a vida dessa parte aqui do cilindro. Toda essa parte do cilindro. Imagina que isso aqui fosse alumínio com alumínio, batendo aqui, ela vai começar a danificar, certo? Então, foi colocada buchas, né? Que a gente chama de atuadores de duplação com amortecimento por buchas, para diminuir o barulho e também para não danificar tanto assim a camisa, que a gente chama, essa parte externa aqui, tá, gente? A gente chama de camisa, certo? Esse retângulo maior aqui é a camisa do atuador. Essa parte toda externa aqui do cilindro aqui, ó, é a camisa, certo? Então, olha só, esse daqui, ele vai chegar aqui, vai bater com a borrachinha ali, ó, e não vai danificar mais essa parte aqui que é de alumínio normalmente, tá? Ou bater aqui do outro lado também, que é alumínio, tá? Então ela tem amortecimento através de borrachas aqui, de materiais amortecedores, tá? Depois a gente tem, olha só, uma coisa importante eu falar para vocês, quando vocês encontrarem um elemento pneumático, tá? Essa seta aqui, ó, significa que ela tem uma regulagem, tá? Ela tem uma restrição ali para a passagem do ar, certo? Olha só. Então, esse aqui é um atuador também de dupla ação, amortecido pelo ar. É pneumático. Então, ele além de ter, alguns tem a borracha e tem mais o ar, tá? Que quando ele chega no final, ele ainda vai encostar na parede da camisa e aí ele não danifica, né? Tendo essa parte de borracha. Então, o que acontece? Quando ele chega aqui, ó, ele tem uma outra câmerazinha, tá? Outra câmera aqui que entra o ar, né? E nessa câmera aqui ele diminui também o impacto, então, dessa haste ou do êmbolo até o final aqui da camisa, certo? Então, ele é feito amortecimento pelo ar. Atuador de duplação de amortecimento pneumático, tá? Mesma coisa aqui, ó, tá? Mesma coisa. Então, tem uma regulagem, tem um parafusinho aqui, vocês estão vendo esse parafusinho aqui, ó? Esse parafuso aqui que eu aperto ele, ou diminuo essa passagem de ar, de pressão aqui, né? E ele vai restringir mais o ar, né? Então, ele vai chegar no final, não vai bater com tanta força. Depois tem atuadores de haste passante, então, que ele vai para um lado, para o outro. Esse daqui recua quando esse aqui avança, e esse aqui recua quando esse aqui avança. Tá? Essa aqui é a simbologia dele, certo? Então, ele tem uma haste passante. Tem vários modelos, tá, gente? Então, esses aqui são os lineares que a gente chama, tá? Atuadores de dupla ação, múltiplas posições, então ele também faz outros movimentos aí. Esse aqui vocês vão ver muito pouco. Depois tem esse aqui de dupla ação. Alguns têm esses formatos aqui, gente, quadrados assim, ó. Isso é para melhorar a fixação também, tá? Porque o cilindro, aqueles que são cilíndricos são mais difíceis de fixar, então esses aqui são mais fáceis. Então aqui também tem esse modelinho. Aqui tem um de duplação de haste com acoplamento, né? Então tem mais
uma partezinha ali, então vamos supor que tu quer usar para uma porta lá do ônibus, vamos supor, tá? Tu pode colocar isso aqui como a parte de baixo, onde vai fazer a força toda para movimentar a porta, né? E a porta colocada aqui em cima, por exemplo. Ela vai correr de um lado para outro através desse tipo de atuador, tá? Depois tem aqui duplação também, sem haste, magnética. Antigiro, então, aquilo que eu estava falando sobre os formatos deles, né? Então, aqui, ó, ele não vai girar, né? Se caso for alguma coisa que tenha um movimento giratório, então essa fixação desse formato aqui fica muito mais fácil do que se fosse cilíndrico, né? Então, essas são alguns atuadores que, dependendo do tipo de operação, tu vai selecionar eles, tá? Aqui também tem os de garras, né? Então, um braço mecânico lá, alguma coisa que vocês forem trabalhar com robôs, por exemplo, tá? Então, pode ver que todos eles são de dupla ação, ó. Entra ar aqui, sai aqui, ou entra ar aqui, sai aqui. Nesse aqui também, ó, entra ar aqui, sai aqui, ou entra aqui e sai aqui, né? Então, ele vai movimentar essas mãozinhas, essas garrinhas aqui, né? Conforme a necessidade. Abre, fecha e abre. E esses aqui por músculo, então, normalmente é o próprio homem que vai fazer a tarefa, às vezes, de apertar algum botão, alguma coisa assim. A simbologia é essa daqui, tá? Tem diversos tamanhos. Rotativos, então, tipo motor, né, gente? Olha só, o que que acontece aqui, ó? Nesse caso aqui, ó. O ar entra aqui, preenche toda essa câmera aqui, e esse aqui é um giro limitado. Ele tem um batente aqui, ó. Então, essa abinha que está aqui, ó, preenche aqui de ar, ela vai girar, vai fazer um giro até um ponto e voltou depois, né? Ela volta depois, porque ela tem outra entrada aqui de ar também, ou saída, né? Para essa entrada de ar, eu preciso ter o que aqui, gente? Se eu colocar ar aqui, ó, eu preciso ter o que aqui? Um escape? Um escape, olha aí, cara, isso aí. Para que eu dar essa aula, esses caras já sabem. Olha ali, ó. Vai ter ar aqui dentro, né, gente? Então tem que ter a saída, tem que ter um escape. Então entrou o ar aqui, vai pressionar o ar que já estava aqui dentro, né? Se não tiver o escape, ele vai ficar pressionando aqui o ar, ele não consegue avançar aqui, né? Fazer o trabalho dele. Então ele precisa de um escape. Escapou o ar, ele consegue fazer o movimento. Depois aqui também, coloca o ar por aqui, aqui tem que ter um escape para poder fazer o movimento horário, certo? Depois tem aqui é o mesmo, tá? Rotativo limitado. Aquela ali é a simbologia. Alguns com cremalheira, ó. As meninas, de repente, não sabem o que é cremalheira. É esse tipo de haste aqui, tá, gente? Com dentinhos aqui, ó. Daí tem uma engrenagem, né? Aí, quando o ar entra de um lado, gira esse carinha aqui, ó. Faz movimentos rotativos, tá? Quando entra do outro lado, ou recua aqui, né? Faz o giro para o outro lado. Então, tem várias situações aí que, às vezes, precisa desses tipos de atuadores, tá? Depois, motor de palheta, tipo aquele que eu falei para vocês do compressor lá, né? Ó, é tipo uma turbina. Entrou ar aqui, ou aqui, entrou ar aqui, vai girar. E esse aqui ele pode chegar até numa velocidade bem boa, tá? Só a potência dele não é tão grande. Mas a velocidade, ó, de 3.000 a 8.500 RPM. Então a velocidade é boa, tá? Uma velocidade bem boa. E aqui não chega nem a um quarto de CV, né? Nem a um CV, né? 24, não é CV, na verdade, aqui. É HP, na verdade. Tá? Mas ele chega bem, uma potência baixa, mas para velocidade até que é bem interessante. Aqui ficou alguma coisa sobre cálculo, mas isso aqui eu não vou nem esquentar a cabeça mais com vocês. Vocês já fizeram ali naquele outro material que eu passei para vocês e já tinha falado sobre cálculos. Tá? Galera, eu vou encerrar esse aqui para a gente andar mais rápido.
Daí eu já vou falar sobre uma partezinha ali que é interessante que vocês façam, tá? Entendam, porque eu vou mandar um exercício depois sobre isso daí, tá? Eu só vou explicar para vocês, a gente encerra essa live, começa uma outra, e aí depois eu mando para vocês a gravação disso aqui, né? Vai facilitar daí para vocês responderem os exercícios que eu vou colocar ali para vocês, tá? Quero que vocês se liguem bastante, então, nessa parte aí de simbologia, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, desses que eu passei para vocês aqui. Atuadores, falei agora, né? Distribuição, compressores. Será que não faltou nada? Teve um outro que eu mandei, não teve? Além desse aqui? Não, só foi esses 3. E esse último aí. Tá. E esse último, tá. Deixa eu ver se... Eu vou encerrar então agora e a gente começa uma outra, tá? Para andar mais rápido. Eu acho que faltou alguma coisa de simbologia, gente. Não passei para vocês, tá? Mas eu vejo e já passo para vocês ali, eu explico antes. Vou encerrar então e a gente volta mais uma, tá? Vai ser mais rápida essa outra.